Bom dia! Está começando agora Amanhã Mulher, nossa revista eletrônica. Vamos começar o nosso programa falando sobre a polifarmácia. Esse é um tema muito importante, especialmente para a terceira idade e seus familiares, pois é um perigo oculto aos nossos olhos a interação que ocorre entre os medicamentos. Quem nos fala sobre a polifarmácia é a doutora Elisângela Chaves, médica geriatra. Hoje nós vamos falar sobre polifarmácia em idosos. Com o envelhecimento e surgimento das doenças crônicas, é provável que o idoso tenha necessidade de tomar diversos medicamentos. Além disso, é frequente ver idosos tomando outras medicações por conta própria ou indicadas por conhecidos, como polivitamínicos, analgésicos, relaxantes musculares, entre outras medicações, aumentando ainda mais a lista diária de remédios. Como resultado, é comum encontrarmos idosos com uso diário de um número alto de medicamentos, e isso nós chamamos de polifarmácia. O termo polifarmácia é usado quando o paciente faz uso de mais de 5 medicações ao dia. Se de um lado o uso contínuo e elevado de remédios pode ser necessário para tratar diferentes condições clínicas, do outro lado também tem potencial para causar riscos e agravos diversos. A polifarmácia pode trazer algumas complicações, como interações medicamentosas, que é quando uma medicação interfere na outra, anulando ou diminuindo ou aumentando o efeito da medicação. Aumento do risco de reações adversas, como confusão mental, comprometimento da cognição, diarreia, tontura, azia, tremores ou mesmo comprometimento da mobilidade, com risco de quedas e fraturas. A polifarmácia também aumenta o risco de erros na administração das medicações, além de dificultar a adesão e a eficácia dos tratamentos. Em casos mais graves, pode causar intoxicações e até matar. Temos ainda que considerar que o organismo de um idoso é diferente de um adulto jovem, pois com a idade ocorre diminuição do metabolismo hepático, diminuição do metabolismo renal, diminuição da quantidade de água livre e aumento da quantidade de gordura corporal. E isso vai dificultar a metabolização dos medicamentos. Em consequência, algumas classes de medicamentos são consideradas como inapropriadas aos idosos e por isso devem ser evitadas ou usadas com muita cautela. Os dois principais exemplos do nosso dia a dia são os benzodiazepínicos, que seriam o diazepam, o alprazolam, o clonazepam, famoso Rivotril, que são usados para queixas de ansiedade e insônia. Essa classe de medicação aumenta o risco de comprometimento da memória, de dependência química, desequilíbrio, sonolência excessiva e quedas. O segundo principal exemplo são os anti-inflamatórios não hormonais, como a nimesulida, diclofenaco, ibuprofeno, cujo uso abusivo e frequente para alívio de dor aumenta o risco de hemorragia digestiva alta e insuficiência renal. Tanto os benzodiazepínicos como os anti-inflamatórios não hormonais, quando indicados pelo médico, devem ser utilizados pelo menor tempo possível, a fim de evitar danos à saúde do idoso. Sendo assim, algumas orientações são importantes para evitar a polifarmácia e suas complicações. Evite a automedicação. Não tome remédio sem orientação médica. E sempre leve em consultas toda a lista de medicamentos que você esteja usando, para que seu médico faça a revisão do que ainda se faz necessário e do que pode ser suspenso da prescrição. É muito importante que você compartilhe essas informações no grupo da família, para as amigas e para toda e qualquer pessoa que tem sobre os seus cuidados do idoso. Para rever essa dica, corre lá no nosso canal do YouTube. Agora vamos para a dica da Lili Zardi sobre como podemos ganhar mais espaços para a organização. Olá! Sua cozinha tem espaço sobrando? Geralmente a cozinha é um local em que a gente tem muitos itens e pouco espaço, então é preciso otimizá-los da melhor maneira possível. E eu sou Lili Zardi, Personal Organizer, e hoje eu estou aqui para ajudá-las com a organização da cozinha. Dicas para otimizar esse espaço limitado e cheio de itens que é geralmente a nossa cozinha. Eu quero falar
aqui para vocês hoje dos organizadores aramados, porque na cozinha, geralmente a altura dos armários, elas são superiores ao que a gente precisa. Então, se você coloca lá um copo na sua prateleira, geralmente sobra muito espaço e aquele espaço fica perdido. Então, com esse tipo de organizador aqui, a gente consegue utilizar alturas, então sem mexer no móvel, porque muitas vezes por N fatores você não quer mexer no seu móvel, na marcenaria, mas existem soluções de produtos organizadores incríveis que podem então duplicar o seu espaço. Olha aqui com essa prateleira aramada, você faz então um novo andar para itens como bowls, né? Então, os copos que tem a base menor, eu deixei embaixo e os bowls aqui em cima, ou canecas, enfim, você pode fazer a composição que quiser, duplicando simplesmente o seu espaço de armário. Da mesma forma, em relação a pratos, quando a gente faz grandes pilhas de pratos, pondo que eu tenha uma altura aí de 30 centímetros no armário, se eu coloco toda a pilha única, vai ser muito mais difícil de eu pegar esses pratos, de eu acessar, especialmente se eles estiverem misturados, prato fundo, prato raso, prato de sobremesa. Então, esse organizador aqui de canto aramado, ele é muito interessante porque ele tem uma resistência legal, ele divide então os tipos dos pratos e faz com que o acesso a eles fique muito mais fácil, prático, evitando aquelas pilhas pesadas e perigosas. Conta para mim, o seu armário de cozinha tá com os espaços muito bem aproveitados? Se não, já dá uma olhada por aí e veja se esse tipo de organizador não te ajudaria a deixar esse ambiente mais organizado, menos entulhado, empilhado e mais prático, com certeza. Conta para mim que eu quero saber. Agora eu vou para um rápido intervalo e já volto. Não sai daí! Voltei! Vamos falar sobre colesterol, ou melhor, os tipos de colesterol. Quem nos explica é a doutora Kátia Haranaka. A partir do momento que nós falamos de infarto, de doença cardiovascular, como a primeira causa de morte entre mulheres e homens no mundo e no Brasil, ele se torna um tema muito importante e de bastante temerário, né? Causa medo nas pessoas que possuem um diagnóstico de patologia cardíaca, de alguma coisa, ou angina, ou arritmia, ou o que seja. Mas a minha vinda aqui também se refere ao vídeo de colesterol, é para a gente entender de uma maneira fácil como é que o colesterol dito ruim, quais são os ruins, quais são os tipos e as formas de colesterol que faz com que a nossa saúde vascular seja prejudicada. Então, nós precisamos, tudo tem nome e sobrenome, e é o sobrenome que vai definir qual que é esse colesterol que realmente está ligado ao infarto, mas que não é ele nem o principal fator, nem o único fator. Contando um pouquinho da história, do início do erro, onde o colesterol vindo do ovo, da carne, do pernil, do queijo, foram considerados os vilões. Da manteiga, né, que a manteiga é o único item do leite que eu permito que os pacientes utilizem. Mas aonde começou esse erro? Começa em 1913 com um pesquisador, Nikolai Antikovsky, não sei, que ele pegou um colesterol diluído em óleo vegetal, e aplicou a dieta dos ratos. Após isso, ele observou que aumentava os triglicerídeos e aumentava o colesterol nas artérias. Então, aqui
tem dois erros bastante importantes. Ele diluiu um colesterol em óleo vegetal. O óleo vegetal, ele realmente é o fazedor da cola a nível das artérias, né? Aumenta esse colesterol nas artérias, mas isso não foi levado em consideração, foi levado em consideração apenas o colesterol diluído. Então, a partir de 1913, com esse estudo, em 1956, a Associação Médica Americana Cardiológica, ela considera, ela comunica à sociedade, à comunidade médica, que a partir desse momento, manteiga, banha de porcos, carnes e ovos eram a causadora da doença cardiovascular. Então, o erro começou em 1956, a partir do estudo de 1913. Então, a partir desse momento, no mundo inteiro, começou a diminuir o consumo do colesterol, desse colesterol animal, né? Da manteiga, da banha, do porco, dos ovos, da carne. E o que aconteceu? As evidências, o que aparecia clinicamente a nível de pacientes e a nível de população, aqui também eu não coloquei, mas incluem os japoneses, que têm um alto consumo de gorduras, o que aconteceu de fato, sem ser nessa teoria estudada em óleo vegetal em rato. Nós estamos falando de que o que aconteceu com os humanos. Nos países escandinavos, a diminuição drástica do consumo de colesterol fez aumentar o número de infartos. Tanto que a Suécia é um fazedor de infartados. A Suíça, ao contrário, ela aumentou o consumo de gordura animal e observou essa diminuição nas taxas de infarto. Israel e Chile, aqui perto da gente, baixaram também drasticamente o consumo de colesterol e aumentou os índices de infarto. Ou seja, a história mantém a ciência num erro que começou em 1913, porque a prática clínica ela tem evidenciado, mas tem interesses para se manter uma indústria funcionando. Eu queria mostrar para vocês dois mestres que eu me oriento por eles. O primeiro livro, Rompendo o Paradigma das Gorduras Saturadas e do Colesterol, do meu mestre Dr. Lai Ribeiro, e do Robson Olivo. Desculpa, Robson Olivo. Esse é um livro que eu adquiri agora e foi lançado em 2021. Ele fala exatamente sobre as diferenças e por que a gordura de coco, do ovo, do porco, diferente do que se mostra aqui, é tão benéfica, as famosas gorduras saturadas. Então, gente, olha, 2 livros que dá para a gente estudar por meses, horas e dias. O segundo livro sobre fisiologia clínica hormonal, Dr. Ítalo Rachid, é um mestre também que eu não tive a oportunidade ainda de conhecer pessoalmente, nem de ter aula com ele, mas assisto e devoro muito esses livros. Quer dizer, nós temos mestres brasileiros que entendem muito do que estão falando. Então, não sou eu que vou destrinchar tudo isso para vocês, mas de uma maneira simples, eu queria que vocês entendessem qual a diferença de uma gordura que vem nos alimentos e que faz bem, do alimento de Deus, da natureza, e que faz bem ao nosso corpo, diferente das gorduras, do colesterol, da indústria refinada, do LDL oxidado. Então, tudo tem nome e sobrenome, define basicamente assim. Então, vocês vão se guiar por uma natureza que, eu falo sempre, a natureza de Deus não erraria conosco de uma forma tão gritante. Uma maneira para classificar e facilitar o nosso entendimento, existem 2 tipos básicos de colesterol. E esse colesterol, ele tem essa característica. Tipo básico número 1, o colesterol como substância, gordura semelhante, símile, análogo, parece gordura, é produzida pelo fígado, precisa ter um fígado para produzir essa gordura. Mas saibam vocês que o nosso fígado de ser humano, ele produz 95% do colesterol, nós mesmos produzimos. O nosso fígado sabe o que é bom para a gente.
somente 5% do colesterol vem dos alimentos. Então, não dá para culpar somente o colesterol, muito pelo contrário, o maior causador de todos os processos inflamatórios sistêmicos do corpo, ele inclui o aumento da insulina. E aumento da insulina, álcool, doces e, para mim, os doces derivados que tenham leite, né? Bolos, biscoitos e assim por diante. Voltando para cá. Então, o colesterol, substância gordura, semelhante à gordura, porque quimicamente o colesterol ele é um álcool, ele não é um lipídio, ele não é uma gordura, mas ele funciona como uma gordura, tá? Como uma lipoproteína que ajuda a transportar as substâncias e os hormônios que têm afinidade pela gordura. Nós temos o segundo tipo, os chamados ácidos graxos. Gorduras saturadas, gorduras monoinsaturadas, gorduras poliinsaturadas. Isso aqui, essa denominação é dependente da saturação ou não de hidrogênio nas ligações dos carbonos. Mas ômega 9, ômega 6 e ômega 3. Mas de uma maneira geral, para que a gente entenda e não fique só estudando química, gente, dentre os dois tipos básicos de colesterol, nós temos as formas, duas formas de encontrar esse colesterol, seja o colesterol simples produzido pelo fígado, seja em forma de ácidos graxos. Essas duas formas é que vão definir o que é bom, o que é ruim. Nós temos a forma, primeira, do colesterol reduzido, que é o colesterol que vem dos alimentos que estão contidos naqueles mesmos alimentos que em 1956 a Sociedade de Cardiologia considera como ruim. O ovo, a carne animal, o porco e os seus derivados, os leite e também o seu derivado, como a manteiga. Quer dizer, esse colesterol reduzido presente nos alimentos, e que eu saiba isso, né, são alimentos que é da natureza de Deus, eles são ditos bons. O colesterol ruim é o colesterol que nós chamamos de colesterol oxidado. Ele ganha oxigênio. Esse LDL oxidado com oxigênio, esse é o vilão. Então, somente na forma de LDL oxidado, seja qual for que seja aqui, é que vai nos fazer mal. Mas, de uma maneira geral, é por isso que o porco, eu sou japonesa. No Japão, eles possuem um grande consumo de peixe, né, de peixe de águas frias, o atum, a sardinha e por diante. Mas o japonês come muito a carne de porco. Para a gente, todos, né, todos os alimentos têm um porco envolvido. Temos a carne também, mas isso daqui, o Japão é o que menos tem. Olha o bichinho aqui. É um que tem menor índice de infarto no mundo. E não é só por causa disso, é porque ele também tem baixo consumo, um baixo nível de insulina. Todos os fatores são importantes, mas eu queria deixar bem claro isso para vocês, que o nosso problema maior é quando nós encontramos esse LDL oxidado. E aí, eu vou apagar e vou escrever aqui aonde nós encontramos o LDL oxidado. Forma simples de entender porque os dois tipos de colesterol vão ter duas formas diferentes e de fácil entendimento para todos, é que o colesterol da forma reduzida, ele é encontrado em alimentos frescos e naturais, presente na natureza de Deus. Aonde? No coco, nos peixes, no abacate, nas amêndoas, no azeite de oliva, nas carnes, na carne de porco, banha e torresmo, na linhaça, na chia. Quer dizer, são alimentos que, né, e seres que existem na natureza humana. Esse colesterol é o dito normal, né, é o dito que serve como matéria-prima para a gente fazer tecido nervoso, produzir a síntese do hormônio D,
nós chamamos e conhecemos como vitamina D3, mas ele de fato é um hormônio e não uma vitamina, por isso que a sua dose pode ser alta e deve ser acima de 90 a nível de sangue, porque nós trabalhamos nele como hormônio, não como vitamina. Na síntese de hormônios esteroides, os nossos ditos hormônios sexuais, se baixa o nível de estradiol e baixa o nível de testosterona está relacionado com o aumento de risco de doença cardiovascular, aqui está a matéria-prima que vai produzi-los. Então, quanto menos alimentos de Deus, né, eu como, mais infarto e doenças cerebrais cardiovasculares, acidente vascular cerebral, nós vamos poder estar acontecendo conosco. O colesterol dito ruim é o colesterol LDL oxidado, forma LDL. É o verdadeiro vilão. É a gordura refinada, industrializada, encontrada nos alimentos industrializados, nos alimentos que estão no pacote, biscoitos, bolachas, bolos, massas. Né? Hoje nós não fazemos mais normalmente comida em casa, vocês compram tudo pronto dentro dos pacotinhos e aquilo é conservado em que preço? Deposita-se esse LDL oxidado, deposita-se nas artérias e é o único, gente, é o único tipo de colesterol encontrado na placa ateromatosa. Vamos pensar na carótida, uma artéria grande, onde, por exemplo, uma inflamação a nível de dente, uma gengivite, que a gente acha que é normal ter, mas não é, é uma presença de bactéria a nível de gengiva, ela por via muito simples e rápida para o coração, para as artérias aqui do pescoço, essa infecção dentária, ela produz uma ferida, como se o nosso joelho tivesse caído no asfalto e ralado, ficasse carne viva. Então, essas bactérias que vêm da boca, elas acabam corroendo, inflamando a parede da artéria. Para não ter o vazamento nessa artéria de sangue, o que a placa faz? O colesterol LDL oxidado vai lá e tenta proteger essa região de certa forma. Protege, 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 até o ponto que ele obstrui. Então, aqui nós temos um processo de obstrução acontecendo, mas isso também acontece porque o dente está com problema, porque a gente come, não escova os dentes, a gente tem também o achismo de que achar que ter dente cariado e dente doentes começa tudo ali. Não começa, mas tudo bem. O foco é aqui, LDL oxidado, seja qual for das gorduras, esse é o nosso problema. E se a gente guardar que o que importa aqui é o refinado, é o industrializado, que é o do mal, que vai fazer doenças a óbito, e não os alimentos de Deus, aqui entra coco, olha que beleza, entra, esquecemos, o ovo, nosso ovo, bendito ovo que foi tão massacrado, é que esses alimentos, eles não possuem um lobby, né? Uma indústria, um monte de dinheiro por trás. Esse é o nosso grande problema, por isso que os alimentos frescos e naturais ficaram como os vilões, para a gente achar que é normal os alimentos industrializados serem os bonzinhos. E não é bem assim, gente. A partir do momento que vocês pesquisam e estudam, vocês vão começar a acreditar mais no que vocês vivenciaram, né? No que era nossos avós, que era o antigo e não o que é o moderno. O moderno hoje está inflamando, está engordando as pessoas de uma forma a levar cada vez mais mulheres, homens, crianças, a todos um adoecer mais precoce. Eles conseguem viver mais tempo, mas é um viver se arrastando e não um viver com vida. Então, sabendo disso, nós vamos começar a perceber que será que o que o nosso médico diz é realmente o que acontece de fato? Ou será que a história, como demonstra os livros que eu apresentei a vocês, estão dizendo realmente a verdade? Na minha experiência clínica, eu digo a vocês, na minha vivência como ser humano, eu tenho um alto consumo de carne de porco e meu colesterol é bem bacana. Meu nível de insulina também é bom, homocisteína e a proteína C reativa. Quer dizer, os fatores marcadores de inflamação no corpo, como dos meus pacientes, dizem que essa alimentação é boa. E essa alimentação não é.
Infelizmente, nosso programa chegou ao fim, mas logo nos encontramos novamente. Um beijo e eu espero que você tenha um ótimo dia!